Então, meu nome é Renata, né, como a Ju já me apresentou, e eu vim falar sobre o tema aspectos legais do atendimento fraterno à criança e adolescente. Mudou a tela para vocês? Mudou. Tá, então tá bom. Primeiro, é importante a gente esclarecer que isso não é uma novidade, tá? Essa orientação essas recomendações jurídicas já constam do nosso livro Orientação ao Centro Espírita, na parte que fala de recomendações jurídicas, né? A legislação básica aplicável ao Centro Espírita, que é a Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, o Estatuto do Idoso, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras disposições legais editadas pelos municípios, estados e pela União. Por que é importante isso? Porque nós vamos falar da criança, do adolescente, mas nós também vamos pincelar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente vai perceber que em determinado momento, em determinada situação, a gente vai precisar coletar alguns dados, se acontecer uma hipótese que eu vou narrar para vocês posteriormente, tá bom? Então, lembrando aqui, né, que nós estamos falando do atendimento fraterno, e o que é o atendimento fraterno? Ele consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Por que a Renata trouxe isso que eu já estou cansada de saber, cansada de estudar no meu documento orientador? Porque ele é a base, né, para a gente começar a fazer algumas considerações. O atendimento fraterno para o atendido, né, aí a gente pensa, em relação ao atendido, é expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Ele é obrigatório? Não, não é. A gente sabe de casas que obrigam as pessoas a passarem pelo atendimento fraterno, pelo diálogo, mas não cabe esse tipo de obrigatoriedade, tá bom? Cabe ao atendido aceitar ou não, seja ele adulto ou não, ou seja ele pode, como criança ou como adolescente, se recusar a passar por esse atendimento. E em relação ao atendente, ele precisa apresentar e oferecer o ensino dos espíritos contido na codificação, dentro do seu arcabouço, óbvio, com leituras complementares, mas a nossa fundamentação é a codificação. Quando a gente se afasta dela, a gente corre sérios riscos. Então é importante que a gente reforce sempre a necessidade do conhecimento da codificação das obras fundamentais. E o sigilo é regra. Existe exceção? Eu gostaria que vocês me falassem, colocassem aqui no chat, se tem exceção ao sigilo. Eu estou olhando, tá? Eu posso abrir mão do sigilo em algum momento? Ó, a Gabi falou que sim. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Não estou vendo. Mas ninguém falou nada, mas O a pessoal Gabi está em respondeu. dúvida, não se manifesta. Eu estou achando que o pessoal já Agora começou. começaram a se manifestar. Olha, Gustavo, já foi no ponto, hein, Gustavo? Sim, se houver suspeita de abuso ou algo ilícito. Não. Essa resposta do Gustavo tem uma ressalva que depois eu vou falar para vocês, mas o Gustavo está essencialmente certo com o tema que a gente está falando hoje, né? Exatamente isso. Sim, em caso de abuso, a Zenaíre, a Elga fala para preservar a vida, também é uma possibilidade, Elga. Sim, tem exceções. Obrigada, gente, por participar. Então, vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Pronto. O atendimento é realizado por voluntários, 2 voluntários para cada atendimento, depende da instituição. Respeito ao anonimato dos dados pessoais, não coletar dados pessoais, essa é uma recomendação que a gente faz. Não há necessidade de coletar dados pessoais. E se for necessário coletar dados pessoais, é necessário que a gente observe a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu vou falar de maneira mais pormenorizada para vocês, mas basicamente eu tenho que voltar aqui, eu acho que eu estou seguindo. Peraí. Isso. Vou por aqui. Pronto. Vamos
falar um pouquinho mais daquilo que eu iniciei a minha fala a respeito deste atendimento. Ele é facultativo, né? A busca, ela ocorre por parte do atendido. E no caso da criança, se ela for ao centro espírita, ela busca o atendimento fraterno. Não somos nós que vamos à casa dela buscá-la para ir para o atendimento fraterno. E cabe a ela aceitar ou não. Independentemente da idade. A partir do momento que a criança pode expressar a sua vontade, ela tem o direito de ser atendida. Então, vamos seguir só para falar alguns pontos que são essenciais para que a gente, lá na frente, consiga entender o que está sendo trazido para vocês hoje. Esse atendimento é realizado por um trabalhador voluntário, que precisa assinar o termo. A gente está falando de aspectos legais em todos os sentidos. Ele precisa assinar um termo de voluntariado. E hoje, a gente recomenda também assinar um termo de sigilo, para a segurança da casa, né? E para que ele entenda que qualquer contato com os dados dentro da instituição não pode ser passado para ninguém dentro da instituição, que não esteja dentro daquele grupo que pode acessar esses dados, e para fora da instituição. O estudo, ele precisa conhecer as especificidades da atividade que ele realiza. No nosso caso, atendimento fraterno pelo diálogo. E no nosso caso, não é só as questões que levam as pessoas ao centro espírita. No nosso caso, é importante que a gente entenda as questões legais que envolvem o atendimento à criança ou adolescente. Atendimento em duplo e com a porta do recinto aberta. A gente, independente de ser adulto ou criança, a gente recomenda que o atendimento seja feito dessa forma. Com relação à criança, muito mais. Não cabe na minha cabeça um adulto numa sala trancada com uma criança. É uma questão de segurança também, da própria criança e também de eventuais desdobramentos dessa conduta do trabalhador. Uma criança que sofre abuso, ela tem uma relação diferenciada com o toque. Então, é muito importante que a gente se previna, para evitar que a casa sofra qualquer tipo de processo judicial mesmo. Tá bom? Vamos seguir. Ju, se alguém fizer algum comentário, você pode me passar, tá bom? O sigilo no atendimento. A gente falou que o sigilo é a regra, né? Eu perguntei se existe exceção, e algumas pessoas disseram que existe exceção, né? O relato do atendido feito durante o atendimento é protegido pelo sigilo. Ponto. Exceto quando a lei estabelece a obrigatoriedade da comunicação. A lei estabelece de maneira clara, e vocês vão ver, vocês ouviram falando em maio, e vão ouvir eu falar novamente, porque eu vou trazer para vocês aqui. Em relação às crianças, com certeza, e os jovens. A lei é clara ao estabelecer que, a partir do momento que há um relato X, a gente é obrigado a fazer essa comunicação às autoridades. E a lei também estabelece, entre essas autoridades, uma opção sigilosa, para que não haja exposição da casa, e essa é a recomendação que a gente vai seguir depois para vocês, tá bom? As anotações e a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, tem por objetivo proteger a privacidade e a intimidade das pessoas, caso seja fundamental a coleta de dados, que sejam anonimizados, evitando se ligar os dados à pessoa. O ideal é que não seja necessário colher nem armazenar dados. Mas a gente sabe que a gente tem casas espíritas que têm uma política de coletar dados. Então, é muito difícil você mudar de uma hora para outra algo que já é realizado durante muito tempo. Se é necessário fazer uma ficha, que ela seja entregue para a pessoa interessada. Ou então, que haja realmente um cuidado, né, um tratamento desses dados que são coletados, para que não haja violação, né, para que esses dados não sejam divulgados e que a casa não seja responsabilizada, não só em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas em relação ao Código Civil também, porque é responsabilidade civil caso haja algum dano, tá bom? Vou seguir.
Por que que a gente fala isso? Eu citei para vocês que há a possibilidade de fazer uma comunicação de maneira anônima, porque no primeiro momento, o atendente fraterno, ele seria proibido de depor no eventual processo. Ele figura no rol de pessoas que são proibidas de testemunhar. No Código Penal, especificamente no artigo 207, cita, né, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte, quiserem dar o seu testemunho. Então, aqui eu tenho dois requisitos. A parte me desobrigou e eu tenho interesse em depor, tá? Então, por isso que a gente sugere essa comunicação de forma anônima, porque não é possível identificar no primeiro momento, a menos que num eventual processo, num eventual relato para a autoridade policial, seja citado, eu falei para a tia do centro espírita, que tia? Aquela do atendimento fraterno. Aí se busca, fala o nome da tia e vai procurar para ouvir o relato dela daquilo que foi dito no atendimento fraterno. Só que a gente não tem obrigação de falar, a menos que a pessoa nos libere e a gente queira. Então, é muito importante, penso eu, que essa comunicação deva ser de forma sigilosa. A comunicação de crime ou ilícito. A instituição ela deve providenciar um protocolo. O que a gente quer dizer com isso? A instituição ela precisa estabelecer um procedimento caso o atendente fraterno receba um relato de violência no atendimento fraterno, por exemplo. O atendido, que a gente vai deixar bem claro que não são todos os casos de crime ou violência cometido contra o atendido. A gente tratando aqui, porque a casa espírita ela não tem essa função. Mas quando a lei obriga a gente a realizar uma conduta, então a gente vai ter que realizar a conduta independente, né, da gente concordar com ela ou não, porque não é uma questão de escolha, nós somos obrigados. Se não fizermos, a gente pode vir a ser processados. Então, durante o relato de violência ou violação de direito feito pelo atendido, que pode ser uma pessoa idosa, uma criança ou adolescente, gera a obrigação de comunicar às autoridades competentes por tal proteção. Aí o trabalhador fala assim para mim, mas ele não foi violado pelos pais, foi um parente, foi um amigo, eu não posso contar para os pais? Não, porque a lei não fala para os pais, ela fala para a autoridade. Então, a gente precisa comunicar à autoridade. A gente tem ciência de casos que a pessoa ouve a comunicação do crime, a mãe estava presente, a mãe pediu para que a criança fosse ouvida, essa criança foi ouvida, relatou o abuso, se ele teria sido, em hipótese, cometido pelo pai, e a atendente perguntou se poderia falar para a mãe, falou para a mãe, e até aí, para a atendente, a mãe teria tomado alguma atitude. Passado um ano, além da mãe não ter tomado uma atitude, um tio apareceu no centro espírita e pediu para que aquela atendente fizesse um relato por escrito do que tinha sido dito pela jovem. Mas que ela não se preocupasse, que ela não ia ter nenhum problema. Além da mãe não ter feito nada, usaria esse depoimento, essa declaração, num processo contra o pai, porque o pai estava querendo tirar a criança do Brasil. Não violei sigilo nenhum, porque eu não falei para vocês nenhum dado pessoal, nenhuma situação. A gente entender que falar para os pais não nos desobriga perante a lei. A nossa obrigação é fazer essa comunicação para a autoridade. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar mais tranquila se eu falar para os pais, eu sei que eles querem o bem. Essa não é a realidade. A realidade é que muitos abusos acontecem e praticados por pessoas conhecidas, por familiares, pessoas próximas à criança ou adolescente. Então, a gente precisa cumprir a lei. Os dados do atendido. O atendido também será responsável, o atendente também será responsável por coletar dados mínimos do atendido nessa hipótese, durante o atendimento, quando houver narrativa de qualquer tipo de violência por parte do atendido, que é considerável
considerado vulnerável. No caso da pessoa idosa, quando relata algum tipo de violência, violência financeira, violência física, ele também é vulnerável. A criança, adolescente, existem vários tipos de violência. A gente também vai passar para vocês uma lei que esclarece, ele fala, ali trata todos os tipos de violência física, psicológica. Então é importante a gente conhecer. Ninguém aqui precisa fazer uma faculdade de direito para fazer o trabalho dentro, atendendo esse público, mas é importante que a gente conheça a lei a respeito disso. Né? E esse atendente vai fornecer esses dados mínimos para o encarregado da instituição, que fará a comunicação. E com os dados mínimos, por que são coletados dados mínimos? Porque servirão para localizar essa suposta vítima. Eu falo suposta vítima porque a gente não sabe realmente o que se passou. E não nos cabe também ficar especulando. É só porque é força do hábito. A fim de localizar a localização do atendido pelos órgãos competentes responsáveis por sua proteção e apoio. O centro espírita ele tem uma função, acolher, os objetivos do centro espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. E dentro desses objetivos é que a gente vai trabalhar. Quando acontecer uma hipótese dessa, aí a gente vai coletar os dados, vai fazer o atendimento, como sempre, provavelmente vai mais ouvir do que falar. Porque é importante também, depois eu vou falar para vocês, que não fiquem especulando como se deu a violência, para que não gere uma nova revitimização. A gente também precisa se preocupar sobre isso. Porque a gente não precisa saber se aquilo aconteceu de verdade. É importante que o atendido fale, é importante que a gente ouça, é importante que a gente leve a doutrina espírita para eles. Mas não é importante que a gente saiba a verdade, se é verdade, se não é verdade, como é que fez, como é que não fez, que roupa que ela estava usando. Nada disso nos compete. Então, vamos fazer aquilo que nos compete, que é fazer o atendimento fraterno da melhor maneira possível. Revelar segredo. A gente aparece aqui, ó, no Código Penal. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, mas aparece no Código Penal. É necessário por quê? Para a proteção do cidadão. Porque, infelizmente, algumas pessoas não têm ética na sua conduta. Então, isso, enquanto a sociedade não se melhorar, a gente precisa do Código Penal para coibir e controlar algumas condutas. O artigo 154 do Código Penal fala o seguinte: revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Eu tirei a pena porque choca um pouquinho, então não é necessário que a gente coloque a pena. Se vocês tiverem curiosidade para saber qual é a pena, deem uma olhadinha lá no Código Penal, que lá está especificado. O que interessa para a gente? Onde a gente entra aqui? No ministério. Um autor chamado Cláudio Gonçalves, eu tirei da apresentação, mas para ficar mais limpa, né? Mas depois, acho que na apresentação que eu passei para a Ju, consta. Ele fala que ministério é uma questão fática e não de direito, de origem religiosa ou social. O sacerdote, a freira, o assistente social voluntário. Então, e nós também somos, entramos nesse rol. Tá? Aí eu falei para vocês da proibição, né? No artigo 202 do Código de Processo Penal fala o seguinte: toda pessoa poderá ser testemunha. Aí no 207 fala assim: são proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício. Lembra que eu falei lá atrás? Eu só trouxe o artigo para vocês, para que vocês percebam que não é algo que a gente quer aterrorizar, não é nada disso, mas a gente precisa saber em que lugar que a gente se enquadra. Qual é a natureza jurídica daquilo que a gente realiza? O que é isso para o direito? Para o direito, nós exercemos o ministério. Tá bom? Vamos seguir. Renata, só uma perguntinha aqui.
Tem Pode falar. pergunta no chat. Você já responde agora ou só no final? Você quer fazer agora? Eu vou dar uma olhada para a gente não atrasar muito, mas acho que dá. Pode perguntar. A Jussara está perguntando aqui, quando a gente ouve o relato do abuso, o atendente ele deve ou não falar para o atendido que vai denunciar? Não, não deve falar. É importante, lembra que a gente dá oportunidade para o atendido falar, expor sua dor, seu sofrimento. Ele vai falar, porque se eu falar para ele que eu vou denunciar, talvez ele não fale mais nada. Então, a nossa função é acolher, consolar, esclarecer e orientar, ouvir e, neste caso, comunicar. Não comunicar o atendido que será relatado para as autoridades, para que isso sane, né, para que cesse essa violência. A lei só fala que a gente tem a obrigação de falar para as autoridades, não para o atendido nem nenhum familiar dele. Até porque, para que não se gerar, é até bom que essas informações não saiam, né, para fora do centro espírita, porque talvez alguém que esteja sendo vítima de abuso e queira desabafar, não procure o centro espírita porque sabe que é obrigação do centro espírita, porque todos nós temos ciências da lei, é óbvio, mas talvez se a pessoa souber que o centro espírita tem obrigação legal de comunicar, talvez ela não relaxe e continue sofrendo esses abusos durante toda a sua infância, toda a sua juventude, sem que alguém, né, sem que alguém que tenha ouvido o relato, que tenha esse conhecimento, auxilie, ainda que indiretamente. A gente não precisa de nenhum tipo de divulgação nesse sentido. A gente só precisa saber que é nossa obrigação comunicar. Pode falar a próxima. Tem mais alguma? Por enquanto é só essa. Obrigada, Renata. Tá. Imagina. Então, atendimento fraterno pelo diálogo à criança e adolescente à luz da legislação vigente. Por aqui. Mas quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Né? A gente está falando de quem? A gente pensa em idoso, são os maiores de 60 anos. E quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente precisa entender quem são essas crianças, quem são esses adolescentes. A criança é pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. São essas pessoas, se estiverem sofrendo algum tipo de violência, porque não são todas as crianças que são vulneráveis. São crianças que estão numa condição de vulnerabilidade, que sofrem abuso. Então, essas pessoas, elas precisam dessa proteção do Estado. A gente vai usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E também, e nesse estatuto, ele assegura o direito à liberdade de crença e culto religioso desse público específico, e garantindo a este público o exercício desse direito, né, dessa liberdade religiosa, sem a necessidade de autorização de seus representantes legais. Isso choca. Embora a gente sabe que tem muitos jovens, né, e crianças, às vezes, que moram perto do centro espírita, que frequentam a casa sem seus pais frequentarem a casa. Mas, quando esse público chega ao centro espírita, é ele que buscou o centro espírita, não foi o centro espírita que foi a casa deles. Então, a partir do momento que a lei garante o direito à liberdade religiosa de culto, eles têm o direito de estar naquele ambiente. Tá? Então, isso a gente tem que ter bem claro na nossa mente. Porque, às vezes, a gente escuta assim, não posso atender. Eu tenho que mandar ele embora, porque ele não está com o responsável legal. Mas só que não fomos nós que fomos atrás dele. Então, e eles têm esse direito. Então, a gente precisa aprender a respeitar o direito. Por isso que, quando a gente está atendendo esse público, a gente tem que pensar na segurança dele. Lembra que eu falei no atendimento em dupla, que não se fique sozinho numa sala fechada com uma criança? A gente tem que pensar nessas questões, não só a proteção do centro espírita, mas a proteção do trabalhador, né, para evitar um desdobramento negativo, e da criança também em relação à segurança. Por que a gente fala isso? Porque, por mais que a gente não queira imaginar que possa haver algum predador sexual dentro das fileiras da instituição, dentro
entre os nossos trabalhadores, a gente não pode correr esse risco. Então, é importante, a gente sabe de vários relatos que não deveriam acontecer dentro de instituições espíritas ou de qualquer outra religião. Mas a gente sabe que não deveria, mas ainda acontece. Então, a gente precisa ser previdente, a gente precisa se antecipar a qualquer desdobramento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Tá. Isso é atendido solicitar que não se denuncie com medo do que possa acontecer. O atendido pode até solicitar, mas a gente não tem o direito de acatar, né? A gente não pode acatar a solicitação dele. Ele vai falar, vai solicitar, né? Eu não posso falar que não vou, mas também não vou falar que vou, tá? Procura não entrar nesse assunto, mas fazer a comunicação, porque a lei fala que você tem que fazer a comunicação. Se você não fizer a comunicação, você comete crime. E tem uma pena. Então, não vale a pena correr esse risco. Renata, a imagem está um pouco pequena aqui para mim. Eu tenho a impressão que você não abriu a tela, a apresentação cheia. Ô, Ju, você quer projetar para mim? Porque eu tô com as duas telas abertas, senão eu não Ah, consigo tá. Eu vou ler os... projetar, sim. Que eu acho que fica melhor, eu não sei para o pessoal se não está muito pequeno também, para mim está bem pequeno. Para mim está grande, mas eu não tô vendo Tá. a Então, imagem. enquanto eu vou arrumando aqui, a Camila está com a mão levantada. Eu acredito que a Camila tem uma pergunta para fazer, enquanto eu vou preparando aqui. Isso, ô Renata, deixa eu te perguntar, no caso da criança e do adolescente, então se eu precisar denunciar um caso de abuso, o órgão é o conselho tutelar? Então, a gente não sugere que seja o conselho tutelar. Tem uma lei que eu vou passar para vocês, e ali fala um rol de pessoas que a gente deve fazer a comunicação. E dentre elas está o Disque 100. No Ah, Disque 100, tá. você faz a comunicação sem exposição. Ah, então Você tá. vai falar os dados mínimos, você vai falar que essa criança é vítima de violência X, e não é importante falar o relato dela, mas é importante fazer a comunicação, tá Ah, bom? legal. Obrigada, Renata. Mas eu coloquei aqui na nossa reflexão também essa lei para demonstrar que está entre o rol esse Disque 100. Porque a nossa preocupação nós somos trabalhadores de casa espírita, todos nós somos conhecidos, todo mundo sabe quem são os atendentes fraternos. Se a casa só tiver um, se houve a comunicação, quem foi que fez? Sim, pois era justamente essa a minha preocupação, porque a nossa casa espírita, por exemplo, né, ela está situada num bairro em que tem facção. Uhum. Então, e a gente está com um caso assim, né? E aí a nossa dúvida era para quem denunciar, porque se fosse para o Conselho Tutelar, a gente já sabe que o Conselho Tutelar expõe a pessoa Isso. que denunciou, né? Uhum. Então, era essa a dúvida. Então, tá bom. A Obrigada. pessoa é anônima, então na verdade, a gente sugere que o centro espírita tenha um protocolo. Então, você faz a comunicação para essa pessoa responsável e essa pessoa fará a comunicação para o órgão, para depois ter alguma forma de identificar que foi feito, sim, que foi cumprida a lei nesse caso, tá bom? Tá bom, Tá, obrigada. eu preciso que tu encerre o compartilhamento para eu Desculpa, amiga. compartilhar. O Alisson tá O perguntando Rebelo também tem uma pergunta, Fica à então eu vontade, Rebelo. Opa, boa noite, Renata. Bom, Num dado momento ali, você falou que o atendimento deveria ser feito de preferência de portas abertas. E aí eu fico assim na dúvida, né? Porque, por exemplo, uma porta aberta, ela também é uma porta aberta para outros ouvidos. E quando se fala em termos de sigilo, não ficaria um tanto quanto comprometido esse sigilo no atendimento, com a possibilidade de outras pessoas, inclusive não envolvidas no atendimento, ouvirem alguma coisa? na verdade, você tem que pensar assim, eu tenho que ver o meu espaço. Se existe a possibilidade de quem está lá fora ouvir, eu preciso deixar de uma forma que as pessoas que passem pelaquela porta, ela pode estar fechada, mas ter o vidro ali
e a pessoa conseguir perceber que não está acontecendo nada demais, está acontecendo apenas uma conversa. Mas a gente vai adaptar conforme a nossa realidade. Às vezes a casa é tão pequena que o atendimento fraterno não ocorre nem numa sala. É feito... eu participei de um evento recente, no final de semana passado, e que o atendimento fraterno é feito no salão. As conversas são... as pessoas falam num tom mais baixo, para que outros não escutem, mas eles dividem, ficam cada um num canto do salão, porque não tem espaço. Então, tem casas que são pequenas, e outras que não têm estrutura, embora sejam grandes, mas não têm estrutura para ter uma sala específica para fazer o atendimento fraterno. E como a gente é brasileiro, a gente sempre se adapta, né? E essa casa se adaptou dessa forma. Tá bom, Rebelo? Oi, Débora. Oi, Renata, só repassando aqui, tem uma pergunta. Está tão baixinho, Débora. Eu ia falar, tá bem baixinho o teu volume, Débora. Melhorou agora? Sim, Opa! bastante. Sim. É burrice de operador. Não, é microfone mesmo. Se a criança adolescente chegou sozinha, poderá ir embora sozinha do centro espírita? É a pergunta do Alisson. Então, a gente não tem essa obrigatoriedade de levar para casa, que os responsáveis legais da criança são os pais dela. Ela chegou ali sozinha, tá? A menos que a criança, o jovem, esteja em um surto psicótico. É diferente. Ou então, alguma questão relacionada à mediunidade. A gente tem medo de deixar a criança sozinha. Mas ela veio até a casa sozinha, não me gera a obrigação, a princípio, de levá-la até em casa. Agora, depende da idade da criança. Se for uma criança pequena, chegou na casa, por exemplo, frequenta aqui aquela região, você sabe que ela é vizinha, e ela é pequenina, eu penso que levar até em casa não há problema, mas também não vá sozinha. Porque quem te vê na rua levando uma criança que não é sua, você também corre um sério risco de algum tipo de dedução. Concorda comigo? Porque a pessoa está vendo só um lado da história, você carregando uma criança na rua, e não tem nenhum vínculo de parentesco seu. Então, se for levar, que leve acompanhada de um outro adulto. E informe lá no centro, nós estamos levando essa criança que chegou aqui sem nenhum acompanhamento e a gente sabe que ela mora ali, entendeu? Agora, é muito difícil uma criança muito pequena, né, chegar ao centro espírita de livre e espontânea vontade. O que a gente vai encontrar muito é mais pré-adolescente e adolescente. E provavelmente ele vai dar um jeito de te despistar, ele vai querer que você leve ele para casa. Tá bom? Tem outras perguntas aqui que são mais ou menos do mesmo teor, tá? É com relação à questão dos dados. Já que a gente não pode pegar dados, como denunciar? Então, teria alguns dados mínimos para isso? Então, lembra que a gente falou que a gente não deve pegar dados na maioria dos casos. Nesse caso, a gente precisa de dados, senão a gente não consegue identificar. A gente até colocou um rol, né, Ju, nessa minuta do documento orientador que está para ser analisado pelo Conselho Federativo Nacional. A gente colocou uns dados mínimos, depois eu passo para vocês, o Aju passa, porque eu não coloquei na apresentação. Mas tem dados mínimos, sim. Se o Centro Espírita já fez a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, o que vai acontecer? Se essa criança que for ouvida, ela fizer parte da evangelização, você tem alguns dados dela ali. Então, quem vai acessar esses dados? Aquelas pessoas que forem autorizadas a acessar os dados do Centro Espírita, os dados que forem entregues ao Centro Espírita. Tá? Quando a Lei Geral de Proteção de Dados é implantada no Centro Espírita, é feito todo um tratamento, é tido todo um cuidado em relação a isso, e é citado algumas pessoas que têm acesso aos dados das crianças que participam da evangelização. Essa pessoa tem acesso a todos os dados da casa. Então, quando eu receber uma narrativa de ilícito dentro do atendimento fraterno, e eu conheço a criança é da evangelização, o nome dela é X, então não tenho tanta obrigação de pegar tantos dados, porque a própria casa tem. E quem forneceu esses dados? Esses dados só entraram no sistema da casa porque houve uma autorização de um dos pais.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não obriga que os dois pais autorizem a coleta dos dados. Ela determina que um dos pais aceite a passar esses dados. Por que a gente pega na evangelização? Às vezes a criança tem alguma alergia, às vezes tem uma série de questões, um telefone. Então, a gente coleta dados na evangelização. A nossa dúvida é quando não se tem esses dados. É de crianças ou jovens que não frequentam a casa espírita. Então, pode ser que a gente tenha alguns dados. Se a gente, durante a fala, não conseguir coletar muitos dados de uma criança que já está na casa, é possível identificá-la, sim, através da secretaria da casa que tem esses dados, tá bom? Mas é essa pessoa responsável pela casa que vai, responsável por essa comunicação, que vai ter acesso a esses dados, nem é o atendente. Ele só vai falar sobre o relato da violência, vai dar os dados mínimos para que ela identifique essa criança ali naquele arquivo que a secretaria tem, que é protegido, que é observado a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso passar para vocês, e vou passar para vocês, já, na apresentação já tem o endereço da página da USE, que fala do treinamento para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ali, quando fala cita alguns pontos, eu não colocaria tantos dados, tá? Mas é importante que tenha um modelo referência, e depois vocês vão utilizar essas informações como vocês acharem melhor. Vocês vão adaptar conforme a necessidade da casa de vocês. Oi, Gustavo. Se existir um caso extremo, onde a criança ou adolescente falem que tem uma situação insustentável ali e pede uma ajuda no qual ela não pode voltar para casa, existe algum protocolo específico? A gente ainda não tem um protocolo específico sobre isso. O que a gente tem? A gente tem essas orientações nesse momento, tá? A criança narrou a violência e você comunica para o órgão responsável. Você não tem o direito de reter a criança sob o argumento de proteção. Ainda que, a menos que você pegue a criança e vá até a autoridade policial. Mas aí, a casa precisa estabelecer esse protocolo. Eu não posso falar para você que você tem o direito de fazer isso, porque, na verdade, ali na casa espírita, você atua como um trabalhador, você é a cara da casa espírita. Se você comete algum equívoco, a casa espírita responde. Então, é importante que a casa espírita ela se antecipe e crie protocolos. Nesse caso, o que o atendente vai fazer? O atendente vai comunicar esse responsável por fazer a comunicação, e a partir daí, a gente vai seguir por um caminho. Mas aí não é o trabalhador que decide, é a casa espírita. Porque, eventualmente, ela poderá responder. Mas reter a criança, penso que não é o melhor caminho. Se a casa espírita optar, por exemplo, nesse caso, a gente não vai usar o Disque 100, que é anônimo. Nesse caso, eu opto por ir à autoridade policial. Mas, como bem a nossa irmã disse aqui agora, existem questões que são sensíveis. Você não sabe quem é o abusador. Se for numa comunidade, se abusador, além de abusador, for alguém muito violento, você também vai estar se expondo. Então, a gente tenta pensar na segurança da criança e, ao mesmo tempo, dos trabalhadores e da casa espírita. Tá bom, Gustavo? Sensível, né? Obrigado. Posso ir, Ju? Tá, obrigada. Pode, eu só não sei, Renata, se está aqui mesmo, está no processo. É aqui mesmo? Tá. Posso seguir? Pode. O Rebelo tem uma pergunta também, não sei se quer responder agora ou quer aguardar, passar um pouquinho mais. Agora, Rebelo? Tanto faz, é porque é na sequência, né? Porque você falou ali que a criança, ela tem direitos, né? Então, se ela chega na casa espírita e a partir... Isso. A partir do momento, por exemplo, que ela tenha o desejo de conversar, você vai atender essa criança. E aí eu começo a enxergar essa criança não no aspecto materialista, do ponto de vista mais, digamos assim, do ponto da questão espiritual, que ali, para mim, não é uma criança, mas um espírito que pode ser mais velho do que eu. E que também pode ser uma criança ardilosa, mentirosa, e que pode trazer muitas mazelas com ela,
inclusive de armar uma arapuca para a própria atendente da casa espírita. E aí eu fico na dúvida, né? Eu atendo ou eu não atendo? Porque cada vez assim mais eu vou notando uma certa arapuca e às vezes tem certas coisas que é melhor você até às vezes abrir mão de algumas questões para você não se incomodar, porque você não sabe a natureza daquela criança. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a criança tem direito a ter uma religião e a frequentar o culto. O culto poderia ser o atendimento fraterno dentro da nossa sistemática de um centro espírita. Ela tem direito. Quando você não atende, você viola o direito dela. Existem crianças mentirosas e ardilosas? Existem sim. Por isso que a gente sugere que o atendimento não seja feito por um atendente só. É importante que tenham 2 atendentes. E nesse caso, diferente daquele outro que você falou, seria interessante que a porta estivesse aberta mesmo, porque aí é uma proteção para o próprio trabalhador. Agora, o direito de estar ali, ela tem. Ela tem o direito de ser atendida. Tanto é que aquilo que ela te falar, que não for, por exemplo, no caso, ela não relatou uma violência, ela falou coisas pessoais dela. Muitos pais levam as crianças para atendimento fraterno e depois vão perguntar para o atendente o que foi dito pela criança. Você não pode, em hipótese nenhuma, revelar, porque é sigiloso, tanto para o adulto quanto para a criança, tá bom? A gente só vai violar esse sigilo nessas hipóteses que eu comentei com vocês. Deu para entender mais ou menos isso? Obrigada. Então, tá bom. E, Renata, também não cabe, como você já falou antes, saber determinar se a criança está mentindo ou está dizendo a verdade, né? Porque não tem como saber, né? Então, isso é um papel das autoridades que vão investigar a respeito, né? Existe um grupo que é competente para fazer isso. Hoje em dia, o judiciário ele não faz nem essa escuta diretamente, é feita por profissionais, para que não gere nessa criança mais dor e mais sofrimento. Quando é mentira, não vai gerar mais dor e nem sofrimento. Mas a gente não tem que saber isso, porque a gente não é o órgão competente para analisar isso. A gente está ali para fazer um atendimento fraterno, entregar o nosso coração e acolhê-la da melhor maneira possível, fornecendo conhecimento espírita dentro daquilo que ela necessitar no momento. Esse é o nosso papel. Saber se é verdade ou não é o nosso papel. Pode ser que seja mentira, sim, Rebelo. Eu já vi eu trabalho há 35 anos numa vara criminal. Então, já vi muita coisa e já vi muita mentira. Mas, assim, não cabe a gente fazer esse juízo de valor. Só cabe a gente atender e dar o nosso melhor naquele momento. Tá bom? Podemos seguir? Então, ela assegura o direito à liberdade de crença e culto religioso desse público específico, garantindo o seu exercício sem a necessidade de autorização dos seus representantes legais. Chegou no atendimento, eu vou atender. Tá? Mas é importante eu ter me antecipar um pouquinho. 2 pessoas, porta aberta, se possível, e, de preferência, não tocar na criança. Tá? A gente não sabe se a criança tem questões relacionadas a abuso, então o toque ela entende de maneira diferente, tá bom? Que mais? A lei também assegura o direito à liberdade de crença e religião. Não, essa parte já foi. Importante ressaltar que a lei garante aos responsáveis legais da criança e do adolescente o direito de transmissão de suas crenças, né? Mas deixa assegurado o direito das crianças e do adolescente que está estabelecido na lei. Às vezes os pais querem que a criança seja espírita, um quer que seja espírita, outro católico. O que a gente faz? Como é que a gente resolve? A criança apareceu no centro espírita, a mãe é evangélica, o pai é católico, nenhum deles querem que ela fique ali. O direito da criança que prevalece, não dos pais. Uma eventual ação que é muito difícil de acontecer, porque a criança não vai ao judiciário, a menos que aconteça o que acontecia com uma jovem que frequentava a casa que eu trabalhava, mas ela já tinha 18 anos, mas isso acontecia antes. A mãe, quando ela ficava com a mãe em um período e com o pai em outro, e ela era o pai espírita, a mãe evangélica. Quando ela chegava em casa e falava para a mãe que ela tinha ido para o centro espírita, a mãe batia nela. Isso é uma hipótese de violência, de abuso. Se essa jovem fosse menor de 18,
a gente tinha obrigação de comunicar às autoridades. Entendeu? É o respeito, a gente tem a questão da obrigatoriedade da comunicação. Tem uma relação familiar ali? Tem. A mãe tem direito de bater na criança? Não. No adolescente? Não, não tem. Se há essa violência, a gente tem a obrigação de revelar, tá bom? Ela veio para o centro espírita, ela vai ser atendida, independente dos pais não aceitarem a religião que ela expressou. A partir do momento que a criança tem condições de expressar a sua vontade, ela precisa ter os seus direitos respeitados. E qual é o outro direito que a criança tem? Ela tem direito a uma linguagem adequada. Ela tem direito a um respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu posso ter a mesma fala que eu tenho com uma senhora idosa, eu vou ter a mesma fala com uma criança de 10 anos ou com um jovem de 15. Eu acho que eu consigo me comunicar com todos esses públicos. Algumas pessoas talvez consigam, mas a grande maioria, não. Eu trabalhei durante muito tempo com jovem, mas eu tenho a minha dificuldade em ir trabalhar com a infância. Não é o público que eu consigo me comunicar. Então, a criança ela precisa ser respeitada nessa questão. Não pode haver ruído na comunicação. Não adianta eu falar, tem atendimento fraterno para criança e adolescente no centro espírita que eu trabalho. Só que o atendente ele não consegue falar a língua, não consegue entrar no universo dessa criança ou desse adolescente. Então, a gente precisa começar a pensar na possibilidade de trabalhar em parceria com as áreas que atuam com esse público. Esses trabalhadores precisam conhecer, se capacitar dentro da nossa atividade. Por quê? Porque eu trabalhando na área de atendimento, na mocidade, dentro do centro espírita que eu trabalhava, eu era autorizada pela casa a fazer atendimento fraterno à criança e adolescente. A criança que estava no meu grupo e também tinha alguns adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, a casa já autorizava. Eu conseguia conversar com esse público? Conseguia, porque eu tinha uma fala adequada, mas eu tinha conhecimento das especificidades da atividade do atendimento fraterno pelo diálogo? Não. Uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar livre-arbítrio, ouvir. Mas será que todo mundo que trabalha no atendimento na mocidade, ou então como coordenadora de mocidade, ou na evangelização, tem muito, muito claro essa ideia, essas especificidades que tem dentro da nossa atividade, de não dar opinião pessoal, de não interferir. Tem muita coisa dentro da nossa atividade que precisa ser multiplicado por trabalhadores do centro espírita, principalmente para esse. Então, a gente vai falar depois um pouquinho a respeito disso. A linguagem adequada que eu estou falando não é só porque eu sou boazinha, porque eu sou legal, eu gosto de jovem, não é nada disso. A lei fala, no artigo, adequar essa linguagem é respeitar a condição peculiar da criança, e isso está dentro do artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E toda criança está em condição de vulnerabilidade? Não, nem toda criança está em condição de vulnerabilidade. Algumas crianças, sim, aquelas que sofrem violência física, violência psicológica, violência sexual, violência institucional, violência patrimonial. Então, são condutas criminosas e a criança pode ser passível de ser vítima dessas condutas. Ju, você pode passar, por favor. Se tiver alguma pergunta dentro desses temas que eu estou falando, você pode me falar. Eu estou com medo do tempo, tá? No artigo 15, ele deixa claro, a gente está falando que a criança tem direito, mas a gente traz os artigos para vocês perceberem que não foi do nada, a gente tirou da legislação brasileira, tá bom? Então, o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala o seguinte: a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos. Espera só um pouquinho. Eu não consigo enxergar direito o que está na tela, vou ter que mexer no meu aqui. Tá. Como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 16 fala o seguinte:
O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: crença e culto religioso, tá bom? Então, é daí que surge o direito delas a exercer a liberdade de ter a sua religião. Aí, no trecho que fala do direito à convivência familiar e comunitária, a gente traz o 22, que fala que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse desses a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Até aí tudo bem. Mas é o parágrafo único que traz algo para a gente. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos e deveres e responsabilidades compartilhadas. No cuidado, nenhum sobrepõe o outro, no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças. A lei resguarda, mas assegura os direitos da criança estabelecido na lei. Lembra que a gente viu um pouquinho lá em cima, que a criança tem direito à crença e culto religioso? O direito dos pais não sobrepõe a isso. Podemos seguir. Ju. O que significa? Ela tem direito à liberdade de crença, a manifestação de vontade que aderir a qualquer religião e de culto, que nada mais é que a exteriorização da crença, por exemplo, participar de palestra ou utilizar o atendimento fraterno pelo diálogo. Mas o que a gente precisa entender, a atividade, ainda que ela queira, tem que ser adequada à idade dela. Eu não vou colocar uma criança de 6 anos, uma criança de 9 anos, numa reunião mediúnica. Então, a gente precisa entender que ela tem o direito até a página 2, desde que adequado à sua condição de pessoa peculiar, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ela pode adotar crença diferente dos pais, como a gente viu ali no artigo 22, exigir autorização escrita ou verbal do responsável legal da criança, adolescente, para realizar o atendimento fraterno, seria uma violação do direito que ela tem. Então, por isso que não cabe fazer essa exigência, tá bom? Vez que a solicitação partiu da criança, lembra que eu já falei? A criança foi ao centro espírita, ela exerceu o seu livre-arbítrio e pediu para ser atendida no atendimento fraterno, ela decidiu falar das suas dores. Eu não posso obrigar, ela decidiu, está exercendo o seu livre-arbítrio. Ela decidiu falar que ela está sendo vítima de violência, não importa o que ela decidiu fazer. Ela exerceu o seu livre-arbítrio, foi e optou pela sua religião. E ali ela tem direito de ser atendida. Pode seguir, Ju. Aqui eu já falei, né, que é ilegal recusar, né, o atendimento fraterno a uma criança ou adolescente que solicita, podendo configurar desrespeito à vontade da criança ou do adolescente receber atendimento religioso. A gente enfatiza isso porque parece que os adultos têm muita dificuldade em respeitar os direitos das crianças, né? A gente tem muita dificuldade, foi muito legal a fala do Rebelo, por quê? Porque a gente esquece que ali é um espírito imortal, que tem um histórico, não é criança, está criança. E mesmo assim, às vezes, a gente age com eles desrespeitando várias questões relacionadas aos seus direitos, tá bom? O atendente pode até analisar, questionar, né, se o porquê da criança estar sozinho no centro espírita, mas depende da conveniência, se é conveniente perguntar ou não, tá bom? Renata, tem uma pergunta aqui Pode relacionada a fazer. isso. O atendimento é sempre feito de forma individual, ainda que esteja acompanhado por familiar, De preferência. da A menos que Nessi. a criança não queira entrar e ela queira ser atendida junto com o pai. Mas, preferencialmente, como os adultos, a gente prefere, né, a gente opta por atender individualmente. Porque, principalmente por isso, porque a pessoa vai ter liberdade de falar. O pai faz questão de entrar, a gente tenta conversar com eles que ela tem direito a passar pelo atendimento. Mas se ele insistir mesmo, vai entrar e a criança não vai falar, não vai adiantar nada. Agora entrou, estava sozinho, falou que tinha que falar. Depois o pai vem e conversa com você. Então, Débora, o que meu filho disse? Não posso revelar. Tá? Então, a gente precisa começar a lidar de uma maneira profissional nesse caso, né? Porque
Eu já vi muito atendente depois conversando com os pais e revelando algumas coisas que não cabia, tá? Quando a gente vai revelar, poderia revelar, por exemplo, numa hipótese da criança estar se cortando. Aí é uma questão de segurança, é uma questão de direito à vida, né? Porque lá na frente a gente não sabe qual o caminho. Nesse caso, né, a gente precisa também ficar muito atento, porque às vezes essa questão de se cortar, essa questão de ação, questão relacionada a suicídio, às vezes pode estar também relacionada a um eventual abuso. Então a gente precisa ouvir a criança, tentar perceber e analisar como é que vai ser feito isso. Que é importante a gente entender também que durante esse relato não cabe fazer perguntas, cabe ouvir com atenção. Aí depois eu posso conversar a respeito disso com outro atendente, de preferência não, tá bom? Para que a minha memória relacionada a isso não acabe sendo contaminada com a memória, por exemplo, da Juliana que está fazendo atendimento comigo. Sou eu e a Juliana. Eu ouvi uma coisa, interpretei de uma forma, e a Juliana achou que foi diferente, talvez não tenha sido bem isso que a gente entendeu. Então, é muito complicado a gente conversar, porque, eventualmente, se for convidado, né, intimado a depor, a gente não pode falar que nunca conversou a respeito. Então, é importante que a gente mantenha a memória real, né, sem contaminação da opinião de outro atendente. Ele pode falar assim, eu não acredito que isso aconteceu de verdade. E você pode achar que aconteceu e fica aquela discussão desnecessária que não cabe, porque não cabe a gente julgar. A quem cabe julgar? O judiciário. A quem cabe apurar? A polícia. Então, se a gente não está em nenhum desses papéis, a gente não precisa ficar especulando a vida dos outros. Você pode passar, Ju. Tem duas pessoas com a mão levantada. Ah, tá. Ju, você... tá. Primeiro o Odair, depois o Rebelo. Uhum. Pode falar, Oi, Odair. oi, Renato. Pô, então, eu sou psicólogo, eu atendo em clínica também, criança, sou perito do TJ também, faço isso tudo que você falou ali, acontece muito. Eu queria só tirar uma dúvida ali contigo, assim, ó, na questão de separação dos pais, né, questão de guarda, né? Aí, às vezes, a criança vai lá na avó, aí a avó leva lá, por exemplo, no consultório, daí eu peço autorização, tá, mas o pai, né, quem tem a guarda, tá autorizando fazer esse atendimento e tal. Como é que ficaria no caso do atendimento fraterno ali? Teria que ter essa autorização, tá? Acha interessante Não, também? não precisa da autorização dos pais se o jovem for para o centro espírita. Lembra que a gente falou o arbítrio dele? Ele pediu para ser atendido. Você não foi à casa dele. Que nem os adultos levam esses jovens até o teu consultório. Né? Sim. Mas depende no caso, a avó levou, mas ela não tem a guarda, vamos dizer. Daí, às vezes, o pai ou a mãe que tem a guarda nem está ciente dessa Levou até o consulta, centro entende? espírita. Ela, naquele momento, ela é responsável pela segurança daquela criança. Levou até o centro espírita. Estar no centro espírita é uma coisa, ir para o atendimento fraterno é convidada para ir para a evangelização em razão da idade. E ela decide ir, ela exerceu o livre-arbítrio, ela foi para a evangelização porque houve um convite, viram a idade dela, direcionaram ela para o grupo adequado à idade dela. Ela decidiu ir, ela poderia ficar com a avó na palestra, não poderia? Sim. Poderia. Então, nesse caso, ela foi direcionada para a evangelização. A gente não vê dificuldade nenhuma quando é esse caso, porque é natural. A gente chegou uma criança no centro espírita acompanhada de um adulto, a gente fala que tem a evangelização para a idade dela, a gente convida e leva. A gente só tem dificuldade quando ela vai para o atendimento fraterno. Ela está fazendo uso de uma atividade da instituição que é adequada à idade dela, ela quer conversar a respeito. Ela soube ali dentro da casa que ali é um espaço que ela pode falar qualquer coisa e o que for dito não vai ser revelado. E ela não tem isso dentro de casa. Então, essa adolescente decide ir até o atendimento fraterno. Está acompanhada da avó. Mas ela não precisa da autorização da avó. Ela tem o direito de ser atendida. Tá bom? Ok, obrigado. Responde a sua pergunta? Sim. Tá. Pode falar, Rebelo. Renato, eu vejo você falando com referência ao atendimento fraterno, né? Só que este fato de se revelar algo, pode ser que isso venha a acontecer, por exemplo, para aquelas que são as evangelizadoras. Eu já fui diretor do Departamento da Infância e da Juventude, né?
E a gente já lidou com isso de crianças que chegam, por exemplo, para a evangelização e acabam revelando coisas para o evangelizador ou até para o responsável pela juventude. Essa situação, ela entra também nessa questão do atendimento fraterno, é tratada da mesma forma ou é de forma diferenciada? O que a gente precisa entender? Existe o atendimento fraterno formal da casa, não existe? Que é a área de atendimento espiritual, aqueles trabalhadores que receberam capacitação para fazer o atendimento fraterno. O que acontece com muita frequência é que a criança e o adolescente eles procurem o tio da evangelização para conversar. Isso é um atendimento fraterno ou não é? Ainda que informal. É um atendimento fraterno. Só que esse trabalhador ele precisa receber capacitação para que ele entenda que existe sigilo, que ele não pode revelar aquilo que foi dito para os pais da criança, por exemplo, que ele não pode dar opinião pessoal, que ele não pode incentivar a criança a fazer questionamento nessa revolta contra os pais. O que ele vai apresentar para a criança é doutrina na linguagem que ela entende. Ele é um trabalhador que fala a língua da criança e do adolescente, só que ele não conhece a especificidade dessa atividade do atendimento fraterno pelo diálogo. Então, ele é um trabalhador, ele é um atendente em potencial, mas ele provavelmente, como acontecia comigo, eu fazia o atendimento fraterno pelo diálogo, ainda que eu não soubesse o que estava fazendo. É um atendimento fraterno informal, mas não deixa de ser atendimento. Tem a obrigatoriedade do sigilo? Tem. Tem. A questão da linguagem já está respeitada aí, porque esse trabalhador consegue conversar com ele. E ele vai trazer a doutrina espírita para o universo dessa criança e desse adolescente. E quando ele decide ouvir essa criança e adolescente, ele está respeitando a vontade dessa criança e adolescente em conversar. Agora, esse trabalhador, esse evangelizador, ele pode ficar numa sala sozinho com a criança? Não. Do mesmo jeito que o atendente não deve ficar. Então, a gente precisa, como instituição espírita, estabelecer alguns protocolos. O jovem, a criança que quiser conversar com o evangelizador, ele pode? Pode. Seria conveniente chamar um atendente fraterno, né, da atividade formal, e ficar ali. A comunicação, e interessante que esse trabalhador faça a capacitação. Mas se não tem outro evangelizador que possa trabalhar ali com ele naquele momento de atendimento fraterno fora da área específica, é importante que chame alguém da área específica. O importante, é fundamental que a gente não deixe a criança sozinha com o adulto. Porque durante a reunião, esse trabalhador não vai conversar com essa criança ou com esse jovem. Ele vai conversar com ela após a reunião. Após a reunião não tem mais ninguém. E se ele trabalha sozinho, ele não pode ficar sozinho com a criança. Ele precisa conhecer as especificidades da atividade e principalmente essas questões relacionadas à segurança, para a gente evitar que haja algum tipo de ruído na comunicação, que outras pessoas pensem algo que efetivamente não aconteceu. Tá bom? Mas o atendimento fraterno pelo diálogo, formalmente, é na área de atendimento espiritual. Mas não significa que ele é só feito na área de atendimento espiritual. Quando a gente fala do atendimento ao trabalhador da casa espírita, o trabalhador da casa espírita, durante o horário do atendimento fraterno pelo diálogo, dificilmente ele consegue ser atendido. Mas ele pode escolher um trabalhador da confiança dele e pedir para conversar. Esse diálogo é um diálogo fraterno, ainda que informal. Seria interessante que as atividades da nossa atividade fosse de conhecimento geral dos trabalhadores, para que, numa eventualidade, ele possa fazer esse atendimento, respeitando sempre o sigilo, respeitando esse trabalhador que quer conversar. Ah, mas o dirigente de onde esse trabalhador executa a sua atividade gostaria de saber porque ele pode estar sendo influenciado. Não pode saber porque é sigiloso da mesma maneira, tá bom? Dentro de uma casa espírita, independente da gente estar efetivamente na atividade do atendimento fraterno, a gente pode fazer o atendimento fraterno pelo diálogo. E no caso que você me trouxe, eu já fiz atendimento fraterno pelo diálogo a jovem, a vários jovens, não vou nem te falar que foi um só, foram vários, e vários queriam conversar. E aquilo que era dito na ocasião não era revelado por mim, mas não era revelado por mim por ética, porque eu não sabia que
nem na questão, não pensava nem juridicamente, né, nessa questão, porque existe muita conversa, né, é importante que a gente saiba o que está acontecendo com o jovem, até a página 2. Quando ele fala no atendimento fraterno, a gente não tem esse direito de relatar, tá bom? Aqui, respondi, Rebelo? Sim, sim, respondeu. Eu só fico preocupado porque há algum tempo atrás a gente trabalhou muito a temática de que todo trabalhador espírita deveria ter conhecimento da área da mediunidade para aprender a lidar com o público, né? Agora eu vejo que ele tem que ter conhecimento da mediunidade, tem que ter conhecimento do atendimento fraterno, e cada vez mais a coisa vai complicando. Não é fácil. Exatamente. Exatamente. É importante que ele tenha conhecimento de tudo, porque mediunidade aparece no atendimento fraterno, né? Então a gente precisa estudar, independente. Por isso que a gente sempre reforça a necessidade do trabalhador estar integrado aos estudos da casa e fazer as capacitações, independente dele atuar especificamente naquela atividade. Tá bom? Essa luzinha aí que está aparecendo para vocês é porque a gente acabou de falar sobre o trabalho. Engraçado, né? Foi exatamente no momento certo, Rebelo, que você trouxe essa questão do evangelizador e do coordenador de mocidade. Olha esse trecho que a gente traz para vocês. O coordenador de mocidade assume relevante papel na aproximação da mensagem espírita a mentes, ao coração e às mãos juvenis, estimulando o jovem a pensar, sentir e agir em conformidade com os princípios cristãos na senda do progresso individual e coletivo. Muito além de um transmissor de conhecimento, o evangelizador, coordenador, atua como mediador entre a doutrina espírita e o jovem, potencializando as interações, os diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de bem, compreendido em sua vivência genuinamente cristã. Olha o potencial desse trabalhador nesse diálogo fraterno com esse público específico. É aí que a gente demonstra que seria muito importante essa capacitação para os trabalhadores da área de juventude, de mocidade, tá bom? Essa orientação, essa fala está no livro Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes. Vocês vão perceber que a gente não trabalha com opinião pessoal, a gente traz fundamento, tá bom? Pode seguir, Ju, por favor. Olha aí, a gente está trazendo para vocês a Lei 13.431 de 2017, a respeito da narrativa de violência. Olha o que essa lei fala. Estabelece que, ao ter conhecimento de crime, surge a obrigação de comunicar o fato. O que ela fala? Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência contra a criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar ou autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Eu vou continuar a ler, porque o outro slide fala sobre isso também. Eu vou terminar só a leitura desse, aí a Ju já passa para o outro, a gente conclui e conversa. A Constituição Federal, no artigo 227, ela estabelece que é dever da família, sociedade e do Estado, ou seja, de todos nós, colocar a criança e adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pode seguir, Ju. Aí na Lei 14.344, de 22, ela fala assim, é quase o mesmo texto, prestem atenção, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica familiar contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Aí aparece o Disque 100, tá vendo? Por isso que eu chamei a atenção para o Disque 100, porque é uma sugestão que a gente dá, que é uma questão de segurança, mas tem a lei também que indica o Disque 100 como caminho
para direcionar esses relatos de violência contra criança e adolescente. Aí eles continuam, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis. Eles incluíram aí, tá? Se vocês repararem, a lei anterior é de 2017. Esta lei é de 2022, então ela é posterior, tá? Então ela já encaixou o Disque 100 para que as pessoas possam comunicar de maneira anônima. Aí dos crimes, nessa lei fala o crime no artigo 26, deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente, ou abandono de incapaz, a pena é de 6 meses a 3 anos. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. No parágrafo 2º fala aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente, consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Ou seja, qualquer pessoa que tenha esse conhecimento tem o dever de comunicar. Não comunicou, posteriormente à morte da criança, ficou sabendo que essa pessoa tinha conhecimento. Posteriormente à morte da criança, ficou sabendo que esse atendente fraterno ficou sabendo da violência e não comunicou à autoridade. Aí a gente vai verificar qual a pena que ele vai receber. Deixa eu ver aqui. Aí, qual é a postura do atendente durante este atendimento que tem relato de violência? Este atendido é vulnerável, é uma criança, é um adolescente, é um idoso. Aqui a gente não está falando da mulher que é vítima de violência doméstica, porque ela também está numa condição de vulnerabilidade, mas a gente está falando aqui deste público específico, porque a mulher a mulher adulta, ela vai ao centro espírita, ela sabe que o centro espírita não é um disco de denúncia, ela sabe que o centro espírita tem uma função específica, ela busca um fortalecimento espiritual. A denúncia, a comunicação de eventual crime, ela sabe que tem a delegacia, ela sabe que tem outras formas de se proteger. A gente só vai fazer esta comunicação quando esses vulneráveis, porque a gente tem essa obrigação legal, acabei de ler o artigo para vocês, eles relatarem uma violência para a gente. Qual é a minha postura? A lei 13.431 de 2017, que trata do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, fornece uma relação de condutas que são consideradas violências contra a criança e adolescente. Ali vocês vão ver, a redação é bem tranquila, lembra que eu falei no começo que existe uma lei que fala desse tipo de violência. Então, vocês conseguem ali localizar quais são as violências e como é que a gente consegue identificar. Deverá um atendente, diante de alguma forma de violência cometida contra criança e adolescente, se limitar a ouvir o relato, sem interferir na narrativa da criança ou adolescente, auxiliando dentro dos princípios da doutrina, sem juízo de valor. Porque quando eu estou pensando, será que é verdade, será que não é verdade, eu não estou ouvindo, eu não estou acolhendo. Então, eu não tenho que fazer juízo de valor, eu tenho que realmente estar presente na presença daquela criança, daquele adolescente, e ouvir de verdade, para que ela seja acolhida. E apresentar-se, se tiver condições de falar, doutrina espírita. Tá? E, durante o atendimento, coletando dados mínimos para que haja essa comunicação posterior ao Disque 100. Aí a gente colocou, sem juízo de valor, no qual acredita ser a verdade, tendo em vista que a competência para tal oitiva e ou julgamento encontra-se prevista na lei. A lei fala quem é competente para isso, e não somos nós. E ela deve ser observada por nós, trabalhadores. Essa orientação encontra respaldo no artigo 7º da Lei 13.431, pois consta expressamente a forma como será realizada a entrevista sobre violência, deixando claro que o procedimento deverá observar protocolos, bem como será realizado em local apropriado. A gente tem psicólogos, a gente tem assistentes sociais, a gente tem
toda uma equipe designada dentro do judiciário para fazer essa escuta, né? Então, cabe a eles. Só a título de conhecimento, a violência sexual, institucional, aparece numa lei específica, porque a gente viu tanto absurdo de questionamentos para a vítima, que a vítima se sente como responsável pelo abuso. Então, ela acabou limitando até a conduta de advogados, perguntas que são feitas por juízes, que a gente já viu muita coisa dentro desse tempo que a gente está no judiciário. A violência institucional, ela aparece assim, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. Isso aqui é só a título de conhecimento, para vocês terem uma ideia que há até uma regulamentação a respeito disso dentro para as autoridades que seriam responsáveis por julgar esses casos. Reviver sem estrita... Pode voltar um pouquinho, Ju. Sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Aí tem uma pena, né, para eles. Aí pode seguir, Ju. Aí isso já não interessa mais para a gente. Porque quando a gente começa a fazer pergunta, a pessoa vai achar que a gente está duvidando dela. Então é importante que a gente não faça pergunta sobre nada a respeito da violência. Ela deve se sentir à vontade para relatar aquilo que foi dito. A regra no atendimento é o sigilo, mas na hipótese de narrativa de violência sofrida por parte da vítima, recomenda-se ao atendente levar a questão à coordenação da atividade ou o trabalhador indicado pela diretoria do centro espírita. O centro espírita deve estabelecer providências a serem adotadas quanto à comunicação às autoridades. Seria, no caso, que a gente indica o Disque 100. No atendimento no caso de violência, por isso que eu coloquei entre parênteses. Os atendentes, né, a dupla, não devem conversar a respeito do relato. Comunicar imediatamente ao responsável por tal comunicação sem detalhes do atendimento. As informações mínimas do suposto crime, sem detalhes do relato, exemplo, violência física ou sexual, violência física ou psicológica, dados mínimos para a identificação da suposta vítima. Depois eu trago para vocês, eu acho que a gente colocou, né, Ju, no documento, quais dados são esses, né? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, e eu já falo para vocês na nossa minuta. Peraí. Ju, você está com o documento aberto aí? É que se eu estou com a tela, com a apresentação, eu não consigo ver, mas acho que sim. Os dados mínimos, né, Renata, é o mínimo possível para que possa ser identificado pela autoridade, né, não por outras pessoas. Então, a gente sabe o que a escola que a criança estuda, o horário, o nome dessa criança, o primeiro nome, pelo menos. Exatamente. Eu não vou achar aqui de maneira fácil, tem tanta coisa escrita ali que não vai dar para achar. Mas depois eu passo para a Ju, a gente localiza e ela consegue passar para vocês. Só esse trecho, porque esse documento ainda não pode ser publicado, né, Ju? Porque ele ainda não foi aprovado. Mas o que a gente está trazendo para vocês foram reflexões que nós fizemos e, com base nessas reflexões, a gente fez a minuta para atualização do nosso documento orientador, tá bom? Não deve conversar, elas não devem conversar a respeito do relato. E precisa ter, essa pessoa indicada pelo centro espírita, ela precisa ter cuidado no manuseio dos dados da criança e do adolescente, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem vai ter acesso a essas informações são aquelas que, quando a gente for fazer a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, são aquelas que são indicadas a ter contato com esses dados. Porque se houver vazamento, a gente sabe que somente aquelas pessoas tinham contato com os dados que foram fornecidos. Se houver vazamento durante o tratamento dos dados. Porque pode haver vazamento por parte dos trabalhadores, e isso não pode acontecer. Por isso que é importante que a gente assine um termo de sigilo. Você pode seguir, Ju, por favor.
Então, é importante, né? A direção do centro espírita definirá como se dará a comunicação, orientando seus atendentes. Por isso que é importante o protocolo, para que durante o atendimento seja possível coletar dados suficientes para a identificação do atendido barra vítima. A direção do centro espírita definirá quem terá acesso aos dados da criança ou adolescente, atribuindo ao coordenador ou outra pessoa essa responsabilidade. Somente a pessoa autorizada terá acesso aos dados para promover a comunicação às autoridades competentes, prévia orientação neste sentido. Então, pode passar, João. Na página da nossa USE, a gente tem um treinamento sobre a LGPD. O que é a LGPD? Ela visa proteger os direitos de liberdade e de privacidade, estabelecendo normas a serem seguidas por empresas e governos para a coleta, o tratamento, o compartilhamento de dados pessoais e dados sensíveis. A USE desenvolveu um treinamento para que as casas espíritas possam dar seus primeiros passos para cumprirem as normas da LGPD. São 5 fases, tem videozinhos curtos, são muito simples mesmo, não tem muito mistério. A lei é enorme, gente, não dá para fazer uma reflexão de 2 horas sobre essa lei. Mas esses vídeos são bem tranquilos, acho que vocês vão encontrar ali material para minimamente fazer tratamento, para observar a lei dentro da instituição de vocês, mas de uma maneira bem clara. O material contempla vídeos explicativos das fases, sugestões de políticas, formulários, documentos e controles para completa implantação. Dependendo para que você quer esses dados, você precisa coletar mais dados ou não. No termo de voluntariado, você precisa coletar o máximo de dados e você não deve também descartar esse termo de voluntariado passado um ano, por exemplo, porque o termo de voluntariado vai servir de base para um eventual processo contra o centro espírita, para provar que a pessoa não era funcionário, não era empregado, mas era um voluntário da casa. Então, a gente vai pensar na Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente precisa também lembrar que o termo de voluntariado tem uma outra função, né? A gente coleta dados ali também, mas a gente precisa se preocupar com uma eventual ação trabalhista. Pode ser mesmo. Aqui, ó, a gente tem um termo de consentimento para tratamento de dados pessoais da Lei Geral de Proteção de Dados, lá na página da USE. É um pouquinho grande, eu só trouxe um trechinho para vocês. Aí elenca algumas das situações, algumas atividades, ou algumas as razões para a gente coletar esses dados. Cadastro de associados, cadastro de diretores, membros do conselho, membros da comissão, membros do departamento, membros da área, membros da assessoria, participação da evangelização infantil, está vendo? Aqui aparece a evangelização, cadastro dos responsáveis pelos participantes da evangelização infantil, participantes da mocidade, olha a gente aqui, ó, cadastro dos orientados pela assistência espiritual, cadastro dos assistidos pela promoção. Então, a gente vai colocando ali tudo que tiver relacionado àqueles dados que a gente está coletando, tá bom? E cita a lei de uma maneira mais clara. Esse trabalho foi feito com uma equipe, salvo engano, foram 5 pessoas, dentre elas 2 advogados, e uma delas a nossa querida Júlia, que é a presidente atual da USE. E tem esse termo aqui que eu acho bárbaro, eu acho importante, a gente poderia até colocar ele, incluir ele no termo de voluntariado, tá? E olha o que está escrito nele, termo de confidencialidade. Para os fins da Lei Federal, Lei Geral de Proteção de Dados, número tal, e regulamentação complementar que cuida da proteção de dados confiados à instituição X, associação, centro espírita, organização, fundação, eu, voluntário, nome do voluntário, firmo esse termo de confidencialidade, ciente que os dados pessoais a que tiver acesso do público frequentador e terceiros que venham a ser contratados ou entrevistados pela instituição sob a distinção de informações confidenciais, comprometo a guardar sigilo e confidencialidade, adotando-se todas as medidas de segurança técnica e organizacional para não revelar a terceiros referidos dados pessoais, sob pena de ruptura desse compromisso e sujeitar-se às penalidades e regulamentos em vigor aprovados pela diretoria da instituição. Os dados confidenciais não poderão ser cedidos a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da outra parte. Declara também que conhece e entende ser dados sensíveis
inerentes à pessoa humana ou pessoa jurídica e sua revelação de fato, situação, coisa ou condição pessoal que possa ou venha prejudicar a instituição ou a própria pessoa reveladora dos dados. Então, seria interessante incluir isso no termo de voluntariado. Porque se, por acaso, essa pessoa tiver acesso aos dados, lembra que a gente começou a nossa fala falando de casos que ainda tem o hábito de fazer ficha, coloca dados pessoais ali, coloca dados sensíveis. Todo trabalhador da casa que eventualmente tiver acesso àqueles dados, se ele assinou um termo de confidencialidade, ele não pode revelar isso para ninguém, tá bom? Deixa eu ver. Pode passar, Ju. O Disque 100. O que o Disque 100 serve? Ele recebe, analisa e encaminha denúncias de violação de direitos humanos relacionados aos seguintes grupos ou temas: crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Esse é o endereço da página deles. O Disque 180, que às vezes as pessoas... eu ligo para o 180, eu ligo para o 100. No caso das crianças, é o 100 mesmo. O 180 é serviço de utilidade pública, essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O 100 também encaminha, tá? E não fiquem preocupados, porque eles vão encaminhar, não tenha dúvidas. O Ministério Público recebe essas denúncias através do Disque 100 e dá andamento ao procedimento adequado. Sugestão de leitura, pode passar, Ju. Nosso livro Orientação para Atendimento Espiritual no Centro Espírita, né, o capítulo 6, que fala do atendimento fraterno pelo diálogo, o estudo da codificação, porque quando a gente estuda a codificação, a gente apresenta a codificação, a gente não apresenta opinião pessoal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, esses artigos que a gente especificamente, mas por curiosidade, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, essa lei 13.431 e essa lei 14.344. E se quiserem também analisar, estudar, tentar implementar na casa de vocês o treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados, o endereço é esse, tá bom? Então, eu agradeço imensamente, eu já passei do horário, mas como teve perguntas no meio, eu fiquei meio sem noção do tempo, tá, Ju? Peço desculpa. Não, tranquilo, Renata. Esse é o objetivo, né? A gente tirar as dúvidas, né? Fazer essa conversa. E a gente pode ir até 22 horas. A Débora me passou que tem mais, acho que 2 perguntas, né, Débora, no chat. Tem 2 perguntas e um pedido de sugestão para o protocolo. Bom, a gente primeira ainda pergunta... trabalhou, é importante que a gente trabalhe em um geral, né? Porque aí Isso. os centros espíritas vão ter condições de fazer algo específico à sua casa. A gente ainda não trabalhou em cima do protocolo, né, Ju? Sim. Mas nesse momento eu não posso dar para vocês, porque eu acho que precisa ser uma reflexão colegiada. Da diretoria da casa, né, para verificar qual seria de acordo com a casa, né, também com a condição da casa, Exatamente. dos trabalhadores, qual seria o protocolo. Mas, assim, resumidamente, né, Renata, é que o mínimo de pessoas possível saiba a respeito, tenham acesso a essas informações, que seja uma pessoa específica a encarregada de fazer a denúncia, né? E é basicamente isso. O principal é o mínimo de pessoas possível a saberem de algum fato desse que foi relatado A na questão atendimento. dessa confidencialidade é importante por quê? Porque, independente de ser uma pessoa responsável por fazer essa comunicação, os trabalhadores que fizeram atendimento vão ter acesso a esses dados, tá? Mas é assim, passou os dados para frente, não pensa mais a respeito disso, vocês fizeram o que deveria ter sido feito. Quando a gente pensa na implantação da Lei de Proteção de Dados, a gente com certeza vai verificar que esse responsável indicado pela casa, ele vai ter acesso a esses dados que são coletados na instituição, tá? Então, dentre as pessoas de cada atividade que tiverem acesso aos dados, porque, por exemplo, eu sou evangelizadora, eu
eu coleto não, a secretaria coleta os dados dos evangelizandos. Acontece eu vou fazer alguma atividade e vou oferecer alguma refeição para a criança. E ali, dentre aquelas crianças, tem crianças que têm alergia. Então, os dados dela foram coletados ali pela secretaria. Então, vou ter acesso também a esses dados. Então, tudo que eu tiver acesso, a questão eu vou ter que trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação ao atendimento fraterno, quando eu trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou ter que mapear a minha instituição e ver em quais atividades eu coleto dados. Verifiquei as atividades que eu coleto dados. Quem são as pessoas que têm acesso a esses dados? Estou no atendimento fraterno, uma das atividades que coleta dados. Quem tem acesso às informações que são coletadas? Do atendimento fraterno, a pessoa responsável pela comunicação, por exemplo. Tá bom? Eu acho que dentro do que a Ju falou, acho que dá para a gente compreender de uma maneira mais clara quem vai acessar esses dados. Mas tem casas, por exemplo, que a gente ainda não fez um esqueleto de protocolo, né? Mas basicamente é isso. Saber quem vai acessar esses dados, quem fará a comunicação. E depois de fazer a comunicação, vai ter que deixar um registro tratado dentro da instituição para deixar claro que foi feita a comunicação. Porque não é só fazer a comunicação. A gente precisa deixar de uma maneira que não seja identificado, mas que saiba que naquela data foi feita uma comunicação por Disque 100. Porque não tem como a gente provar que a gente cumpriu a lei. Então, para cumprir a lei, a gente precisa deixar algum registro que foi feita uma comunicação, ainda que não identifique a pessoa que foi vítima, que foi o atendido que foi vítima da violência. Tá bom? Então, Débora, uma tem mais pergunta alguma? aqui, Renata, é o seguinte: a gente tem falado, essa roda de conversa que a gente está fazendo hoje é para tratar de ações que colocam a criança, o adolescente, ou idoso em risco, né? Mas tem uma pergunta aqui que quer saber se, no caso de um adolescente ter ele cometido um crime e ele vir um atendimento para conversar, qual seria o procedimento? Qual não seria? O centro espírita não é disque denúncia. A gente está ali para tratar, independente de um abusador, de um pedófilo, que ele não vai falar quem são as vítimas dele, ele vai falar que ele gosta de abusar de crianças. A gente não sabe se é verdade, se a criação dele, ele é um irmão que vai ter que ser atendido como um irmão. Ali a gente não é disque denúncia, tá? A gente precisa ter bem claro isso. A criança que comete crime, ela vai lá, vai falar e a gente vai acolher. A gente tem que ter isso na nossa cabeça de uma maneira bem tranquila. Quando a gente pensa no atendimento, na questão do sigilo, eu vou trazer para vocês, que eu não trouxe agora. Eu esqueci, né, Ju? De São Luís? Esqueci de São Luís. São Luís não apareceu na nossa conversa, mas ele precisa aparecer na nossa conversa. Da conveniência do falar. A quem isso vai atingir, a quem isso vai Exatamente. atingir. Quando a gente pensa, a gente está falando muito de direito, a gente falou muito de questões éticas, porque a pessoa pode estar testando a casa. Eu vou falar que eu sou um abusador, na verdade eu não sou, vou ver se realmente esse atendimento é sigiloso. Pode, não pode? Lembra que o Rebelo falou que às vezes pessoas mentirosas vão testar a casa? Então, ele não falou quem são as vítimas dele, não falou nada. Falou que ele, no passado, fez isso, aquilo, outro. Eu vou acolher ele como irmão ou vou ter repulsa por ele? Esse atendimento vai ser um atendimento fraterno ou não? Então, a gente precisa começar a agir como cristãos, realmente, né? Agir como Jesus, né? Jesus já falou para a gente não julgar, mas infelizmente, a gente faz muito isso na sociedade. Então, a gente precisa começar a trazer para a nossa conduta os ensinamentos do Cristo. Então, vou trazer uma coisinha para vocês que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do sigilo, para aqueles que falam assim: eu vou para atendimento fraterno para ajudar as pessoas, eu não vou para atendimento fraterno para fazer comunicação de crime.
Para aqueles que pensarem assim, eu vou trazer São Luís para vocês. Ele fala assim no capítulo 10, no item 21. Kardec pergunta, né? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí São Luís nos diz: é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Imagine que um pedófilo chega à casa espírita e fala que abusou de várias crianças. Você não sabe o nome das crianças, você não tem como provar nada. Aí você comunica, né? Ele sabe que só contou isso para você. Você vai lá liga, faz uma denúncia anônima e ele é procurado. Eu falo assim, nunca falei isso. Nunca falei isso. Ou você vai na delegacia e fala que ele relatou que é abusador. Nunca falei isso, ela não tem como provar. Depois o centro espírita ainda toma um processo. Por quê? Porque você não tem como provar. Ele falou algo para você que em tese seria sigiloso, causou dano, você cometeu um crime que violou o sigilo, e você não tem como provar que aquilo que foi dito realmente foi dito e realmente aconteceu. Ou se ele estava testando o centro espírita, testando o trabalhador. Então, o que a gente sabe hoje, a lei falou que você tem que comunicar. A vítima relatou um abuso, você tem que comunicar. Como? Para o Conselho Tutelar, como nossa irmã falou, eu não utilizaria esse recurso. Eu utilizaria o Disque 100 mesmo. Porque você não se expõe, a casa não se expõe, fica próximo daquilo que o Rebelo falou. Se não for verdade, né? Se não for verdade. Quem é competente vai verificar isso no canal competente. Falei, a minha obrigação acabou. Eu não preciso sofrer com isso. A gente é espírita, sabe que nada acontece por acaso. Óbvio que ninguém nasceu para ser violentado, ninguém nasceu para ser vítima. Só que muitas vezes a gente ainda tem muitos pais que acreditam numa violência física para educar os filhos. Ainda que eles pensem que estão fazendo bem, acontece muito isso. Então, eu não estou aqui para julgar o pai que bate e o filho que está sendo vítima dessa agressão física. Estou aqui para cumprir a lei. A lei fala que eu sou obrigada a comunicar. Eu acho que tem alguém querendo perguntar alguma coisa, né? Renata, assim, para a gente deixar bem claro, porque às vezes a gente amplia algo que não precisa ser ampliado, né? Então, a gente está falando sobre vulneráveis, e vulneráveis segundo a lei, né? Não segundo o que a gente possa entender que seja vulnerável. Então, nós estamos falando de violências e há um rol também de violências, né? Do que são essas violências contra essas pessoas que são vulneráveis, que seriam a criança, o adolescente e também o idoso. Fora disso, não é a nossa função, não é obrigatório a ninguém fazer as denúncias. Por exemplo, uma mulher que está relatando uma violência doméstica. Nós não podemos fazer, né? Deixa bem claro, nós não podemos fazer essa denúncia. Isso cabe a ela. Ela tem as condições para tal, para fazer isso. Outra coisa é dessas pessoas, desses vulneráveis, como vítimas de violência. Então, ali foi um questionamento a respeito de uma pessoa adolescente que cometeu um crime. Isso também nós não somos obrigados a fazer esse relato. E somos obrigados ao sigilo. Então, é uma situação muito específica em que um vulnerável está sendo vítima de violência e que nós temos essa obrigatoriedade da comunicação e é a comunicação muito restrita a um órgão específico, né? E nada além disso. Nós não temos a incumbência de investigar, de concluir, de levar para pais, para outras pessoas, não. É muito restrito. Então, essa nossa conversa aqui também é para que a gente entenda isso,
né? Que a gente entenda até onde vai a nossa obrigação, até onde vai a nossa responsabilidade, e a gente sempre aliar isso, a questão legal, com a questão de tudo que implica o trabalho, a atividade de atendimento fraterno, todas aquelas orientações que a gente tem quando a gente começa, quando a gente vai fazer essa formação e se capacitar para essa atividade. Então, a gente tem que trabalhar sempre com todas essas informações, não fazer confusão com elas, né? Essa questão que a Ju trouxe é muito, muito presente nas nossas conversas. Geralmente, as pessoas começam a abrir muito o leque. A gente está falando da vítima, a vítima criança, a vítima adolescente, a vítima idoso. Está falando da vítima, relatando que está sendo vítima de determinados crimes. Aí surge a obrigação de comunicar. Fora isso, centro espírita não é disque denúncia, centro espírita não é delegacia, centro espírita não é poder judiciário. Cada um responde de acordo com a sua competência. Tanto é que quando a gente fala da oitiva da criança dentro do atendimento fraterno, num relato de violência sexual que seja, que a gente não fique fazendo pergunta. A gente não tem a habilidade técnica que o nosso companheiro que está aqui, que é psicólogo, tem para fazer pergunta para essa criança, para não ferir ainda mais aquele coração. Então, a gente precisa ter coração, ter conhecimento e ter consciência que não cabe a gente fazer juízo de valor, não cabe a gente saber se é verdade ou não, mas a lei fala que cabe a gente fazer a comunicação. Então, é isso. Principalmente operador de direito, fala assim, mas no caso, aí começa a surgir um monte de situação, e se ele cometeu um crime, causou um dano, e outra pessoa está respondendo, gente, se a gente começar a abrir o leque, não tem mais fim. Então, vamos trabalhar com o que a lei fala. A lei fala, quando isso acontecer, eu tenho obrigação. E se eu não fizer? Eu cometo crime, eu respondo pelo crime. E se a criança morrer? Ainda tem um agravante. Então, é isso que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar a questão do direito da criança, de ter uma linguagem adequada, de ser atendida no atendimento fraterno, ainda que ausente seus pais. A gente falou sobre tudo isso, mas geralmente a gente foca nessa questão que deveria ser só uma informação. Eu recebi um relato de uma criança no atendimento fraterno de violência, eu vou fazer a coleta dos dados mínimos, eu vou passar para o trabalhador responsável, a comunicação vai ser feita e eu sigo a minha vida fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, me capacitando na atividade que eu estou realizando para prestar o melhor atendimento. Porque se eu conheço a doutrina, se eu estudo a especificidade da atividade, eu não tenho preocupação a respeito disso. Mas quando eu não estudo a doutrina, eu estou preocupada agora, nesse momento, com a questão da comunicação. Mas muitas vezes eu não estou preocupada com aquilo que eu falo, que é uma fala preconceituosa no atendimento fraterno, que a casa espírita pode responder. Eu não falo sobre a forma como eu lido com as pessoas, a sugestão que eu dou, por exemplo, para uma mulher. A Ju falou para uma mulher vítima de violência. Se eu falar para ela, por exemplo, se é que ela deve se separar, além de violar o livre-arbítrio, a casa espírita pode sofrer um processo, como uma casa espírita sofreu um processo a respeito disso, porque a mulher realmente se separou do marido. Ou então, o atendente fraterno que deu 10 passos para deixar de ser homossexual. Homofobia é crime, gente. Então, às vezes, a gente fica preocupado, devo ou não devo comunicar, é verdade ou não devo? Mas por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui para entender que quando uma criança sofre violência, a gente tem o dever de comunicar. Porque é ético, porque é direito. A gente precisa agir conforme a lei. E quando a gente fala a gente precisa agir conforme a lei, a gente precisa tratar sobre todos esses assuntos, sobre os preconceitos, sobre as discriminações, tudo isso que às vezes a gente nem sabe que tem, e em razão da nossa conduta, a casa também pode vir a ser processada. Então, a capacitação que vocês estão fazendo hoje é muito importante para abrir os nossos olhos, para lembrar, né, daquela mensagem de Jesus: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ju, a última pergunta aqui, Renata, é como proceder no atendimento online para esse público? Se existe, se é legal, se o procedimento é o mesmo? É a última pergunta. Não entendi. Não ouvi. Como proceder no atendimento online para esse público? Então, Existe?
na verdade, no atendimento online, você não tem como coletar dados se a pessoa te fornecer. Você não sabe nem se a pessoa é criança de verdade, né? Esse caso, a gente está falando de atendimento presencial, atendimento dentro da instituição espírita. Se por acaso você acreditar que realmente é um caso de violência sexual, que é uma criança, você só vai ter para comunicar para as autoridades que no horário X o número X te ligou e que aparentemente era uma criança, seria para o Disque 100 também. Mas se você tiver esses elementos, porque se você não consegue identificar a suposta vítima, você não tem como fazer essa comunicação. Eu deixei claro mais ou menos o que a pessoa perguntou ou confundi mais do que esclareci? Foi a Bárbara que perguntou. Agora, rapidamente, nós já chegou 10 horas, eu não sei, Rebelo, bem rapidinho a tua pergunta, e daí a gente vai se encaminhar para o encerramento. Ela já foi respondida ao longo da conversa. Mas você quer fazer a pergunta? Não, é porque eu estava assim preocupado, Renata, porque, por exemplo, aparecem tantas informações jurídicas que para o atendente fraterno como eu, que é aquele casca-grossa de antigamente, a gente fica um tanto quanto assustado, né? Porque a gente vê muitas informações e às vezes eu olho a parte técnica, mas eu estou do outro lado enxergando as questões que envolvem o atendimento fraterno, que é a intuição e a inspiração. E aí eu fico preocupado onde uma coisa pode influenciar na outra, a ponto de a questão jurídica, às vezes, até atrapalhar, ou o medo, fazer com que eu despreze a intuição e a inspiração, que é um fator principal no atendimento espiritual àquelas criaturas que chegam. E aí você... Isso. E aí você falou muitas coisas que às vezes dão uma assustada assim, né? E a pessoa pode ficar sentada assim, pô, agora o que eu faço? E aí eu estava tentando entender, como você disse que já conversou muitas vezes e fez muitos atendimentos espirituais, eu queria entender muito de você assim, né? Como é que você conseguiu, neste balanço jurídico, emocional, inspiração, essa parte do atendimento fraterno, desenvolver de uma forma tranquila e serena, sem prejudicar nenhuma e nem a outra. O que a gente precisa entender, Rebelo? Acho que a tua pergunta foi importante, por quê? Porque às vezes as pessoas ficam assustadas sim, porque a gente traz muita informação, mas as informações que a gente traz é só para mostrar para vocês que a gente não está criando, a gente só está demonstrando para vocês que isso é real. A gente precisa respeitar as leis. A criança tem direito a ser atendida, a criança tem direito a ter uma linguagem adequada, a criança que é vítima de violência, ela precisa ser protegida pela sociedade de uma maneira geral, e foi criada uma lei que quando você tem conhecimento de algo desse sentido, você tem a obrigação de comunicar. De tudo que a gente falou hoje é mais ou menos isso. O atendimento fraterno eu vou fazer da maneira que eu sempre fiz. Eu vou acolher essa criança da maneira que eu sempre fiz. Eu vou ouvir essa criança da maneira que eu sempre fiz. A única coisa que eu vou fazer é algo que eu, na verdade, eu tenho que fazer umas duas coisas, que é a questão de não ficar pensando sobre aquilo que ela viveu, só ouvir. Porque devido à experiência da gente dentro dessa atividade, dentro de uma vara criminal, a gente, quando lê, a gente já naturalmente começa a pensar a respeito daquilo. A gente vai ter que tentar esvaziar a nossa mente, nesse sentido de ficar tentando compreender o que ela está vivendo. Deixa ela falar, tenta acolher. Procura não encontrar, não ficar buscando resposta para justificar o injustificável. Ela está sofrendo, ela sofreu uma violência, ela tem dor, uma dor muito profunda. Talvez não vai ser um atendimento, talvez no primeiro atendimento ela relate para você e só chore. No segundo ela comece a exteriorizar de uma maneira mais tranquila. Mas assim, o atendimento é igual. O atendimento é igual. Só que nesses casos eu preciso coletar uns dados para que essa criança seja protegida, para que essa criança tenha uma infância, para que esse jovem tenha uma relação saudável com a sociedade.
com as pessoas que, em tese, teriam que protegê-lo. O que a gente tem de conhecimento, que muitas vezes são pessoas próximas. Então, ele não confia. E, nesse momento, ele está confiando em você em falar algo que é muito profundo. Então, vamos receber a informação, vamos receber esse relato, vamos atender como atendemos qualquer pessoa que vai buscar o atendimento fraterno. Porque todas elas levam a sua dor. Alguém que tem conflito sexual também está sofrendo. Alguém que tem conflito familiares também está sofrendo. Esse caso é específico ele vai contar o conflito dele, mas dentro desse conflito tem a questão da violência que está dentro dessa situação. Eu vou ouvir e vou tentar fazer de uma maneira natural, coletar os mínimos de dados e fazer a comunicação. Não cabe ao atendente julgar, não cabe ao atendente entender por que ele está passando, porque o espírita tem muito disso. Por que será que ele está vivendo? O que ele fez no passado para estar passando? Não cabe isso. Isso não cabe no atendimento fraterno. No atendimento fraterno não cabe nenhum tipo de coisa nesse sentido. Porque se eu estiver pensando tudo isso durante o atendimento, eu não estou ouvindo a criança, eu não estou ouvindo o adolescente ou qualquer outra pessoa que está ali na minha frente. A condição é aquilo que ela está vivendo é dela. Como eu posso ajudar? Oferecendo doutrina espírita. Fazendo primeiro o acolhimento, ouvindo ela de verdade, sem ficar levantando hipóteses do que se é verdade, se não é verdade, se isso aconteceu, se não aconteceu, por que ela está passando por isso, se tem influência espiritual, se não tem. Nada disso importa. Eu vou ser incluída assim na hora de falar com ela. A inspiração vem e vem. Só que a gente precisa ter essa sensibilidade. Porque se eu estou pensando em outras coisas, a inspiração não vai, os espíritos não vão conseguir me alcançar, não vão conseguir me inspirar. Eu acho que dá para a gente trabalhar, mas sem essa preocupação. Não é algo para assustar o trabalhador, é só para esclarecer o trabalhador. Se tiver comunicação, o relato de violência tem que comunicar. E quando a gente amplia, a gente começa, aí fica evidente que o trabalhador está assustado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? A gente está falando aqui. É só na hipótese de criança, adolescente, idoso. Ponto. Não vamos nos desesperar. É só agir com tranquilidade. Tá? Infelizmente, não é uma coisa que não aconteça com frequência. Violência pode ser algo surpreendente para quem escuta aquilo pela primeira vez. Mas, infelizmente, não é algo que acontece raríssimas vezes. É algo que acontece e acontece muito. Hoje a gente escuta mais porque há essas comunicações. Ainda que o vizinho não queira se meter, ele liga para o Disque 100. Ainda que o parente que percebe que tem abuso sexual aí e não queira se identificar e se comprometer, ele liga para o Disque 100. Hoje em dia a gente tem muito recurso. O que a gente precisa agora é trazer para o centro espírita, por quê? Porque hoje existe uma modalidade de crime. Se eu não comunico, eu cometo um crime. Quem é que está cometendo o crime? É o centro espírita? Direto, se eu falar em crime, é o trabalhador que não comunicou. Então, não cabe julgamento, tem a obrigação, e eu tenho que ficar com o meu coração tranquilo, que eu fiz o melhor que eu podia. Eu acolhi, consolei, esclareci e orientei dentro da doutrina. Mais do que isso, não é nossa competência. A competência de julgar não é nossa. Tá? E não se preocupe, Rebelo, é só obedecer à lei. Se a gente obedecer à lei, se a gente conhecer as especificidades da atividade, se a gente conhecer a doutrina, a gente vai ter recurso para fazer o atendimento. Agora, no caso de criança e adolescente, eu preciso conhecer essa questão em específico. Porque não vai ser toda criança e adolescente que vai te relatar uma violência. Não vai ser sempre uma criança ou adolescente que vai te trazer algo que faça você sair do normal, né, do atendimento convencional. É só essas hipóteses de violência, de violação de direitos de violência, que a gente vai agir, tá bom? É mais para a gente cumprir isso que São Luís está nos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade bem compreendida. Obrigada, Renata. Muito esclarecedor, leva também, o pessoal todo pode pensar, né, a respeito,
lembrando, né, que a gente tem sempre esse papel aqui de trazer o esclarecimento. Nós levamos esclarecimentos para aqueles que nos procuram nas casas espíritas, mas nós também precisamos de esclarecimentos para fazer bem feito esse trabalho. A gente agradece muito a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar compartilhando conosco todo esse conhecimento, todo esse trabalho que você tem feito, né? Que a gente sabe que você tem ido a muitos lugares levando essas informações, porque não é à toa, né? A gente sabe que é porque é necessário, né? É muito importante para as casas e para os trabalhadores terem esse conhecimento, não agirem até de forma equivocada. Então, a gente agradece a você, um abraço aos amigos da USE, né? Esse trabalho tão bonito também que vocês fazem, as informações que nos são proporcionadas, e dizer que a gente está sempre feliz de ter você aqui, né? Esse ano foram duas participações, né? E no futuro esperamos poder contar com você também no futuro, trazendo seus conhecimentos. Muito obrigada, tá bom, Renata?